Gente, eu queria fazer com vocês um exercício sobre as eleições presidenciais de 2026. Vamos falar sobre isso? Bom, gente, eu estou cada vez mais convicto, né, que vai pintar uma disputa grande aí para a presidência da República entre Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Ciro Ferreira Gomes. Exatamente, Ciro Ferreira Gomes, né? Com o presidente Lula representando a esquerda e o Ciro Ferreira Gomes representando a direita, tá? Por quê? Porque o Tarcísio de Freitas, eu acho que quando ele deu aquela declaração dizendo que o Moraes era ditador, ele se queimou muito com o centro. Ele se queimou demais com o centro. E eu acho que com isso ele está perdendo condições objetivas de ser o candidato da direita, tá? Então, eu acho que cada vez mais o que é plausível é que o Tarcísio de Freitas ele seja candidato à reeleição em São Paulo e abra mão na candidatura a presidente, né? A Michele Bolsonaro, com o marido dela condenado como foi, ela perde muito do apelo, né? E perdendo o apelo, e já que ela é uma pessoa medíocre, porque eu afirmo que Michele Bolsonaro é uma pessoa medíocre, né? É uma mulher linda, tá? Mas é uma pessoa absolutamente medíocre, então ela também não vai querer correr o risco. Seria muito mais interessante ela se lançar candidata ao Senado pelo Distrito Federal do que tomar um pau do Lula nas urnas, né? E aí quem é que sobra para representar a direita? Ciro Ferreira Gomes, né? Olha, gente, as pesquisas atuais até dão empate técnico, viu? O Lula com 40% e o Ciro com 36%. Então isso aponta uma disputa entre o Lula e o Ciro extremamente acirrada. Mas eu acho que se isso acontecer, na prática não vai ser assim, né? Primeiro por quê? Porque o Ciro Gomes já demonstrou nas outras candidaturas dele a presidente que como estrategista de campanha eleitoral ele é péssimo. Ele é péssimo. Eu tenho vídeos gravados aqui falando sobre isso, né? Então, ele não é bom de estratégia eleitoral e com isso o Lula tende a se favorecer, né? E o outro ponto é o quê? Como é que um cara que nos últimos 20 anos, 25 anos, né, vinha fazendo o discurso de ser de esquerda, ser mais de esquerda ainda do que o Lula, ele dizia isso, né, e muita gente achava isso, ele vai concorrer pela direita. Como é que ele vai ter discurso para isso? Como é que ele não vai se embananar na campanha tendo isso, né? E o terceiro ponto é o seguinte, é inegável, queira-se ou não, né, que o Lula ele tem uma máquina eleitoral. E qual é a máquina eleitoral do Ciro Gomes, né? Se fosse o Tarcísio de Freitas, né, teria lá o governo de São Paulo. Se fosse a Michele Bolsonaro, teria lá o bolsonarismo. E o Ciro Gomes tem o quê? Né? Tem os votos que iriam para o bolsonarismo? Não sei. Bolsonaristas, eles acham que os Bolsonaros são a salvação e não votem em ninguém que não seja o Bolsonaro. Então isso pode afetar Ciro Gomes. Em resumo, se ficar Ciro contra Lula, eu acho que o Lula vence pela quarta vez e o Ciro perde pela quinta vez, né? Daqui a pouco, Ciro, você pode concorrer a mais uma, perde pela sexta vez e aí já pode pedir 2 músicas no Fantástico. Olha que interessante. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigado a todos, a todas e a todos.